Bom dia, tudo bem? Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre foco narrativo, tá? Que corresponde ao capítulo 10 do nosso livro didático. E a primeira coisa que a gente tem que abordar é o seguinte: relembrar, né? Fazer uma revisão, uma pequena revisão do que vem a ser narração e em seguida trabalhar o foco narrativo. A narração nada mais é que contar um fato, um acontecimento diante da perspectiva diante do seu ponto de vista, diante da perspectiva que você tem, que você criou em cima da história, tá? O foco narrativo é a perspectiva na qual o narrador conta essa história. E a narração nada mais é a maneira que você conta essa história, a abordagem que você dá para essa história. Mas dentro disso, a narração tem foco nos fatos e nos acontecimentos de uma determinada história, de um determinado conto, de uma abordagem que seja, né? Nós temos inúmeros tipos de narração, mas como o nosso foco hoje é entender o foco narrativo, eu vou trabalhar com vocês aqui os 3 tipos de narrador, que nós temos o narrador observador, que é aquele que vem em terceira pessoa e tem uma perspectiva externa da história, do fato, do acontecimento que está sendo apresentado ali, que está sendo narrado, tá? Nós temos também o narrador onisciente, que é aquele que se apresenta de maneira subjetiva, mas ele ajuda no entendimento da história, tá? Em muitos lugares vocês vão ver também a seguinte expressão: narrador, observador, onisciente, tá? Porque eles têm características muito parecidas, mas na hora de especificar um e outro, você observa que o narrador observador vem em terceira pessoa e tem uma perspectiva externa, tá? E o narrador onisciente, ele é subjetivo e ele auxilia no entendimento da história, tá? E temos o narrador personagem, que é aquele que pode se apresentar na história tanto como eu quanto nós, tá? E ele interage com as personagens da história, tá? Isso tudo é um trabalho de contar, né, de narrar essa história com diferentes pontos de vista, tá? E esses pontos de vista podem ser trabalhados de inúmeras formas, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: em provas, concursos, né? Depende de quem vai construir essa prova, pode vir uma cobrança ali a respeito do foco narrativo. Um exemplo: o foco narrativo, descreva ou assinale o foco narrativo do conto tal. O que está querendo saber? O que a questão está querendo desenvolver? Nada mais é que o questionamento de quem é o narrador, tá? Não está querendo saber o objeto central da história, está querendo saber quem é o narrador, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso ao observar esse tipo de questão, para não cair na pegadinha que vai ser apresentada ali na questão, principalmente questão de vestibular, né? O Enem e tal, tem muita pegadinha com relação a isso, tá bom? Bom, para a gente concluir, nós temos dentro do foco narrativo, que é o foco narrativo, é uma perspectiva da qual essa história é contada, né? Como que essa história é abordada pelo narrador, isso caracteriza o foco narrativo. Trabalhando as especificações do foco narrativo, nós temos o narrador observador, que é aquele que vem em terceira pessoa e conta uma perspectiva externa. Nós temos o narrador onisciente, né, que também vocês podem encontrar como narrador observador onisciente, que ele vem de forma subjetiva no texto e ele auxilia no entendimento do mesmo. Ou narrador personagem, que ele pode se apresentar tanto como eu, como nós, interage no texto e ele tem uma observação singular
dessa história que está sendo apresentada, tá bom? E diante disso, eu espero que esse pequeno vídeo possa auxiliar aí o entendimento de vocês, tá? No mais, podem me chamar no particular e tirar suas dúvidas, beleza? Beijo para todos, fiquem em casa.